Olá pessoal, vamos começar a defesa de TCC do Stanley de Carvalho Monteiro. Primeiro eu gostaria de agradecer a presença dos professores Frederico Pinagé e Grace Costa, por terem aceitado participar da banca. Stanley, tu tem de 20 a 30 minutos para fazer tua apresentação e depois a gente passa para a parte de arguição da banca, tá bom? Pode Tá começar. bom. Olá, boa tarde. Também gostaria de começar agradecendo pela presença da banca, a professora Grace, professor Federico, e pela orientação do professor Tiago. Meu nome é Stanley de Carvalho Monteiro. Eu irei realizar a defesa do projeto de título Modulador Sigma Delta Digital em tecnologia CMOS 130 nanômetros para redução de espúrios em modulação ASCII, feito sob a orientação do professor Tiago. Bom, começando aqui, pela introdução, aqui a gente pode destacar que os sistemas modernos de comunicação sem fio demandam uma alta fidelidade na modulação, porque a codificação precisa do sinal. Os moduladores Sigma Delta, eles resolvem isso via sobreamostragem e conformação de ruído, ou seja, ele desloca o ruído quantização para fora da banda de interesse, assim obtendo a alta resolução esperada. Como exemplo rápido aqui de desempenho, podemos citar uma demonstração feita por Qian Diao, de um modulador Sigma Delta de quarta ordem, mas de uma tecnologia de 180 nanômetros, que atingiu uma relação sinal-ruído e distorção de 112 decibéis e 20 kHz da largura de banda. Essa menção foi só para mostrar o quanto a arquitetura é boa quando se quer manter a ideia de trocar velocidade por precisão espectral, por meio da sua sobreamostragem. Sobre o problema abordado no projeto, são sobre os moduladores ASCII, que é o do chaveamento de amplitude, digitais gerarem espúrios de clock. Ou seja, os componentes espectrais indesejados do clock de referência no sistema. Isso ocorre, por exemplo, porque a modulação física, como no exemplo de, como vamos ver depois, o PWM tradicional, a modulação por largura de pulso, que ela possui frequência fixa. Isso faz com que as transições de amplitude aconteçam periodicamente, o que resulta em picos no espectro nas frequências do clock e nos seus harmônicos. E isso forma os espúrios. Assim, sendo inerente da modulação ASCII, o seu impacto prático seria, por exemplo, a geração de espúrios em um sistema DSRC, que seria de comunicação dedicada a curto alcance, que é muito utilizado em aplicações de sistemas veiculares, caso, claro, não haja contramedidas. A justificativa para esse problema, como vimos no problema, os espúrios moduladores ASCII, eles surgem principalmente devido ao caráter periódico do chaveamento de amplitude dessa modulação. Então, diante disso, o que está sendo proposto é tornar esse processo em um inerentemente não periódico, utilizando o modulador Sigma Delta digital no caminho de controle da modulação ASCII. Então, em vez de gerar um padrão fixo de chaveamento, o Sigma Delta tende a espalhar a energia espectral associada às transições. E isso reduz a formação de picos discretos no espectro, como veremos depois nos resultados. O projeto ele envolve a escolha da ordem do modulador e dos seus parâmetros, de forma a garantir a sua estabilidade. E uma implementação da tecnologia CMOS 130 nanômetros. Os objetivos aqui, rapidamente, o objetivo geral é a criação de um modulador Sigma Delta primeira ordem em Verilog, sintetizável em CMOS 130 nanômetros, cujo o seu bitstream será usado como dithering para reduzir os picos de clock da modulação ASCII. Os objetivos mais específicos incluem projetar a arquitetura do modulador,
definir seus parâmetros, como a taxa de amostragem, largura de palavra, implementar o modulador em Verilog, como foi implementado o RTL, com os parâmetros, esse InWidth 16 e AccuWidth 19, eles são a largura da entrada e a largura do acumulador do modulador sigma delta. Eles são dados em bits. Desenvolver o teste bench para as simulações e, finalmente, integrar o sigma delta ao transmissor ASCII. Ao final, foi sintetizado em CMOS 130 nanômetros, usando o PDK, que é o Kit de Design de Processo. No caso, o que foi usado foi o IHP 130. Bom, do ponto de vista teórico, a sobreamostragem do modulador aumenta o SNR, que é a relação sinal-ruído, na banda útil. Em um modulador sigma delta de primeira ordem, cada duplicação da taxa de sobreamostragem resulta em aproximadamente 9 decibéis de ganho. Assim, as arquiteturas de ordem mais alta oferecem melhor conformação de ruído, o noise shaping, mas aumentam mais a complexidade e os ruídos de instabilidade. A partir desse ponto, eu vou entrar na parte de desenvolvimento do trabalho, onde eu apresento a arquitetura do sistema, a implementação em Verilog, as simulações funcionais e a análise espectral e os resultados consolidados, claro. Sobre a arquitetura do sistema, aqui a figura 1, ela mostra a arquitetura simplificada do modulador sigma delta que foi implementado. A entrada XN é representada no formato Q1.15. Ela condiz com a largura de entrada escolhida, de 16 bits, que foi o parâmetro InWidth, que vimos no começo, indicando que 1 bit é inteiro e 15 bits são fracionários. Esse formato ele foi utilizado porque, assim, a informação ela fica na amplitude média. Quando queremos escolher uma densidade de 1, pensando num valor de entrada, nós podemos utilizar esse formato, que é 1.15, que representa uma informação na amplitude média muito aproximada do valor da densidade de 1 que nós escolhemos. Essa entrada ela é inicialmente estendida para a largura do acumulador, o AccuWidth bits. Em seguida, um integrador digital acumula essa entrada a cada ciclo de clock. O quantizador de um bit extrai o bit mais significativo do acumulador, gerando o bitstream de saída, que vamos trabalhar depois. E esse bit ele é realimentado por um conversor digital para analógico de 1 bit, que subtrai 0 ou o full scale do acumulador, fechando o loop do sigma delta. E no sigma delta do projeto, o conversor não é um conversor analógico real, ele é realimentação digital equivalente ao quantizador. Cada bloco da figura corresponde diretamente a sinais e as operações descritas nos blocos, nos códigos de Verilog seguintes. Aqui, começando com o que foi implementado em Verilog, começamos com o módulo principal. Nesse slide, a gente vê o núcleo da implementação em Verilog do modulador sigma delta. A entrada 1.15, Q1.15, ela é estendida para o valor de largura do acumulador por concatenação. O valor de full scale do conversor de 1 bit ele é definido como 2 elevado a essa largura, menos 1. O próximo valor do acumulador ele é calculado somando a entrada estendida e subtraindo o full scale quando o bit de saída anterior é igual a 1. O quantizador ele é implementado simplesmente como o bit mais significativo do acumulador. E isso corresponde à arquitetura que foi apresentada na imagem da tela. Essa implementação ela mostra que o RTL é real, não é um modelo comportamental de sigma delta. Aquela fórmula ela mostra que o Q1.15 ele é representado em múltiplos de 2 elevado a 15. Ele é o fator da escala do formato.
ele é usado para converter o valor inteiro da entrada em um valor real normalizado entre 0 e 1. Aqui é o test bench, onde foi utilizado para os testes, claro. Ele aplica os valores de entrada ADC fixos, como o 0,75 no formato Q1.15, a entrada do modulador. São gerados 50.000 amostras do bitstream. Elas são gravadas no arquivo sdmout.txt, que posteriormente ele vai ser utilizado para análise espectral. E, além disso, é gerado o arquivo VCD para inspeção temporal do GTK Wave. O clock utilizado no projeto é de 100 MHz, com um período de 10 nanosegundos. Ainda sobre a implementação em Verilog, tem o módulo Top SDM FIS, que é o wrapper do modulador. Ele funciona como um wrapper para síntese física. Ele reconstrói o barramento interno de 16 bits a partir de sinais escalares de entrada. Aí, esses sinais escalares permitem uma associação correta de pinos no fluxo de layout. Em seguida, ele instancia outro módulo chamado Top SDM, assim conectando o clock, o reset e a entrada completa. Aqui é a simulação funcional de GTK Wave, nesse caso para a entrada DC de aproximadamente 0,75. Dá para observar que o bitstream ele apresenta um padrão relativamente periódico. A densidade de bits 1 ele é compatível com o valor da entrada. Isso ocorre porque o 0,75 é uma fração racional simples do formato Q1.15. Isso resulta em um ciclo do acumulador, um ciclo mais curto do acumulador. Como o valor de entrada ele corresponde a 3/4 da escala total, a densidade de bits 1 do bitstream ele converge para aproximadamente 75%. Aí é possível ver no modulador que ele gera em regime estacionário uma sequência de 3 ciclos que apresentam um nível de saída altos, seguidos de um nível baixo, de forma aproximadamente periódica. Para a entrada da DC de aproximadamente 0,305, o comportamento muda, porque esse valor, quando ele é convertido para Q1.15, ele não gera uma fração racional simples, como o 0,75, que equivale a 3/4 da escala total. Então, o acumulador não encontra um ciclo curto. Como consequência, o bitstream ele torna-se regular, pseudo-aleatório, sem encontrar uma periodicidade nas suas sequências, um período muito longo. No ponto de vista de um modulador sigma-delta, ele é até desejável, porque ele aumenta o espalhamento espectral do ruído. Aí realizamos a análise espectral do bitstream do modulador com FFT, transformada rápida de Fourier. Antes da FFT, subtraiu-se a média e aplicou a janela de RAM para reduzir o vazamento espectral. Na figura 4 está o resultado para essa entrada de aproximadamente 0,55. Pode perceber uma série de picos nítidos em frequências harmônicas, em múltiplos de 1 MHz. Nesse caso, está em frequência normalizada, a de Nyquist, o valor de Nyquist. Isso indica que o bitstream ele é quase periódico, uma média próxima de 1, reforçando componentes harmônicas específicas devido à periodicidade do próprio 0,75, comparado com a escala total. Também nota-se que a densidade espectral aumenta em cerca de 20 decibéis por década nas altas frequências. Esse comportamento de noise shaping, que é, como eu havia mencionado, que é o ruído deslocado para as altas frequências, é característica de moduladores de sigma-delta de primeira ordem. Para a entrada de 0,305, o espectro ele muda bastante. Na figura anterior, não há picos harmônicos. Na figura anterior, não. Nessa figura, na figura 5, não há picos harmônicos proeminentes, como o da figura anterior. Em vez disso, o que aparece é essa faixa bem densa no gráfico de energia espectral.
Isso é esperado porque o bitstream ele é pouco periódico, né, e mais aleatório. Então, observa-se muito pouco conteúdo em frequências baixas, próximas de 0 Hz. E, gradualmente, o espectro ele cresce até próximas de Nyquist, de 0,5 no full scale. Em torno ali de 0,25 e 0,5, a magnitude é possível perceber que permanece entre menos 60 e menos 40 decibéis. Isso reflete o limite físico do sinal 1 bit, ou seja, a energia de quantização está espalhada por uma faixa larga. E isso comprova que a alimentação deslocou o ruído para fora da banda base, crescendo aproximadamente 20 decibéis por década. Agora que verificamos o sigma delta de forma isolada, aqui é a integração com a modulação ASCII em si. Foi integrado o bitstream a um transmissor ASCII. Aqui na figura 6 mostra este diagrama funcional. O sinal Q1.15 de saída do sigma delta passa a controlar diretamente um chaveamento de portadora senoidal. Com isso, a amplitude média transmitida ela corresponde ao valor de entrada do que foi desejado. A diferença agora é que os erros de quantização elas não se mantêm como tons escuros, elas são espalhadas espectralmente. Dessa forma, a modulação ASCII resultante conserva o seu nível correto de amplitude, mas com os picos indesejados eliminados ou atenuados. Então, isso cumpre com o objetivo de redução de espúrios. Aqui eu só gostaria de especificar que, apesar do projeto não incluir a realização de um front-end analógico mais completo, por exemplo, oscilador ou conversor físico, foi feita uma modelagem em nível de sistema para validar como o modulador sigma delta interagiria com a modulação ASCII. Ou seja, o ASCII é o contexto de aplicação, não é o RTL e nem um circuito físico. A seguir, apresentarei os resultados consolidados da análise espectral dessa integração com a modulação ASCII mencionada. Para evidenciar o ganho dessa técnica, foi comparado o espectro ASCII modulado por sigma delta com o controle clássico por PWM periódico, a modulação por largura de pulso. Essa modulação ela não é projetada como circuito, ela não passa por síntese física, mas ela é usada somente para comparação espectral. Ela foi implementada em Python, com padrão periódico rígido. Aqui na figura 7, com entrada de aproximadamente 0,75, podemos ver que o PWM puro ele gera picos harmônicos discretos fora da portadora. Aqui a portadora é 1 MHz. E já o sigma delta, ele alocou a maior parte da energia em um pico fundamental e espalhou o restante em um ruído de alta frequência. É possível observar que apenas um pico secundário pequeno, em aproximadamente 1,5 MHz. No caso do sigma delta, enquanto o PWM ele exibe múltiplos picos altos. Em suma, o sigma delta ele reduz significantemente os espúrios finos fora da portadora, o que confirma o benefício da técnica. Nessa figura, em frequências mais altas do que a mostrada, também a ocorrência de outros picos para sigma delta, mas a escala atual do gráfico é suficiente para fazer essa comparação sem perder o contexto. Assim, no slide anterior ainda existia uma certa regularidade no bitstream do sigma delta, mas agora nesse slide o que eu apresento é o caso mais crítico e mais interessante também do trabalho, que é para a entrada aproximadamente 0,305. Como esse valor não corresponde a uma fração racional, novamente, não corresponde a uma fração racional simples de Q1.15, não gerando os ciclos curtos como o 0,55, o modulador ele passa a operar em um regime mais irregular, com o comportamento pseudo-aleatório, só que dessa vez controlado.
Na figura 8, notamos que o PWM continua gerando picos harmônicos bem definidos fora da portadora, o que é característico do chaveamento rígido. E já no caso do sigma delta, esses picos eles desaparecem, sendo substituídos por um ruído espectral distribuído ao longo da banda. Apesar do nível do ruído de fundo ser maior, não há componentes espectrais dominantes. Isso é desejável do ponto de vista de mitigação dos espúrios, porque esse ruído formado ele pode ser atenuado por filtragem simples, ao contrário dos vários picos discretos do PWM, porque com picos altos, espectros finos e indicando concentração de energia, isso exigiria um filtro de alta seletividade. Então, esse resultado mostra que o sigma delta é ainda mais eficaz justamente nos casos em que a entrada não possui uma periodicidade natural. E aqui foi reforçado o objetivo do projeto, que foi reduzir esses espúrios determinísticos, a modulação ASCII, usando apenas os recursos digitais. Após a validação, toda a validação funcional do modulador em Verilog, o projeto foi submetido ao fluxo de síntese física, utilizando o LiveLane com o PDK IHP 130 nanômetros. O módulo top, SDM-FIS, ele foi utilizado como top level, ele contém apenas sinais digitais escalares, e a partir disso o fluxo automatizado ele realizou a síntese lógica, o floor plane, o placement, o roteamento. E além disso, o layout foi inspecionado pelo Clayout, e o que confirmou a conectividade elétrica correta dele. Então ele é viável, há uma viabilidade física do circuito. Essa etapa foi feita para demonstrar que o modulador sigma delta proposto pode ser implementado com um bloco digital simples em tecnologia CMOS 130 nanômetros. Sobre as conclusões, o trabalho atingiu o seu objetivo geral. O modulador sigma delta de primeira ordem foi codificado em Verilog e sintetizado em 130 nanômetros. As simulações mostraram que o circuito responde corretamente, por exemplo, com a entrada aproximadamente 0,55, a média de 1 da saída coincide com 0,65 no formato Q1.15. A análise espectral confirmou o comportamento teórico de noise shape e na aplicação final verificamos que o modulador espalha os picos de espúrios para as frequências mais altas, atenuando os tons indesejados que vimos no PWD físico, PWM físico. Aqui rapidamente sobre os trabalhos futuros, existem algumas extensões mais naturais a partir dos resultados obtidos nesse projeto. Uma delas é a exploração de moduladores sigma delta de ordem superior ou com a quantização multibit. Isso pode intensificar o efeito do noise shaping e ainda reduzir ainda mais a densidade de ruído na banda de interesse, ao contrário do que vimos nesse de primeira ordem. Um outro ponto importante seria aprofundar a análise espectral, incorporando métricas quantitativas para permitir uma comparação mais objetiva. Também seria interessante, né, submeter um modulador a sinais de entrada dinâmicos, como senoides ou outros sinais reais. E, por fim, um objetivo mais a longo prazo seria a integração do modulador sigma delta a um transmissor ASCII físico, o que permitiria validar experimentalmente a redução dos espúrios em um sistema mais completo. Isso para ir além das simulações e reforçar a aplicabilidade da abordagem que foi proposta pelo trabalho. E é isso. Muito obrigado. Essa foi a minha apresentação. Alguma pergunta? Obrigado, Stanley. Agora a gente vai passar aí para a parte de arguição da banca, né? Sem problema. Geralmente a gente segue um roteiro aí que o professor que mais tem tempo de casa, né? Então, vou chamar aí a professora Grace para começar a arguição da banca. Obrigado, professora, por aceitar o convite. E a palavra é sua. Olá, pessoal. Boa tarde. Tá me ouvindo, né? Boa tarde. Estou ouvindo, professora.
Obrigada, Stanley, né, pelo convite, Thiago também. Tá? Uma apresentação até rápida, né? Bem... Eu tentei controlar meu tempo para manter pelo menos até 30 minutos, deu 30 minutos cravado. O pessoal normalmente passa, né? Que eu achei bem rápido. Então, acho que tu soube aproveitar bem o tempo, né? Disponível, né? E se manteve aí dentro dele, né? No caso. Então, eu não vou deixar para o Fred fazer, acho que os questionamentos talvez mais pontuais, né? Eu acho que ele deve fazer. Eu vou me ater a algumas questões do tipo, por exemplo, né, vamos falar da pesquisa, né? Também só um pouquinho, né? Você falou lá no início que o desafio que tinha um desafio, né? Aí você considera que você chegou a resolver esse desafio? O desafio mencionado foi a redução dos espúrios, a atenuação dos espúrios. Pelo que eu vi em comparação com o outro modulador, o PWM, eu encontrei que eu consegui cumprir e vencer esse desafio, cumprir com o que foi proposto. No começo, quando eu estava começando a desenvolver isso, era bem difícil eu reduzir os espúrios sempre acompanhavam os do PWM. Ao final, após os ajustes a nível RTL, claro, no Verilog, eu sinto que eu consegui chegar a vencer os desafios. Entendi. E no caso da temática, né? Normalmente, né, Thiago, é mais difícil o pessoal escolher, né, ou conseguir, ou levar mesmo, né, os trabalhos, vamos dizer assim, dentro dessa área, né? O que te atraiu nesse trabalho, vamos dizer assim, te manteve nesse trabalho? O que você considera? O que me atraiu nesse trabalho? Bom, quando eu estava tentando decidir o meu tema de TCC, eu estava querendo algo relacionado à eletrônica e algo que fosse relevante à modernidade, tanto que no começo, meu plano de TCC inicialmente iria envolver a aplicação do modulador Sigma Delta para sinais de 5G, mas por ser algo moderno e, como eu posso dizer, de mais alto nível, o que eu encontrei, o que me desmotivou a fazer o que me desmotivou a fazer o do 5G foi que ele precisava de moduladores multibit e eu não consegui desenvolver um modulador multibit. Então, eu ainda quis me manter nessa parte de eletrônica, modernidade e aplicação de moduladores, só que o que eu fiz foi diminuir a ordem, mas quando eu diminuí a ordem, eu não conseguia aplicar para moduladores 5G, então eu aceitei somente fazer algo simples e reduzir, como eu mostrei, espúrios nos transmissores de ASCII. A ideia era eu trabalhar com 5G, mas eu não conseguia, e eu reduzi um pouco o nível. Entendi. Então, aí a última pergunta, assim, então, você mudaria alguma coisa hoje para você, tipo assim, se você pudesse refazer alguma coisa na pesquisa, você faria ou não? Hoje eu não mudaria, eu sinto que eu tenho mais afinidade com eletrônica, então eu não me arrependo de ter pesquisado o que eu pesquisei. Talvez, se eu tivesse tido mais sucesso no 5G, eu faria sobre ele, mas o que eu fiz agora, para mim, tá ótimo. Né, lembrando que é um trabalho, né, de conclusão de curso, né? Então ainda tem, dependendo de não sei qual é o caminho que você quer seguir, né? Tem um caminho ainda, né, mais à frente, aí, né, de repente estudar, né, outras coisas a fazer, agregar, enfim, né? Então a gente às vezes também tem que colocar uma barreira, né, um limite ali até onde a gente pode ir, né, naquele momento, senão a gente fica eternamente não, mas fica muito tempo dentro de uma pesquisa e como se ela nunca tivesse fim, né?
vai passando o tempo, vai passando um período, outro, um ano e tal, e aí você sempre descobre, de repente eu posso fazer isso, eu posso acrescentar isso, porque, então a gente tem que colocar uma limitação, né? Eu penso, uma limitação, Pois é, senão não chega no final de, você nem termina o negócio, sim. entendeu? Aí fica dentro daquele lucro. Sim, tanto que a limitação que eu coloquei foi me manter na parte de simulação digital. Eu não cheguei a fazer nada físico ou analógico aqui. Entendi. Basicamente era isso, então. Obrigada. Obrigado, professora. Obrigado, professora Grace, pelas contribuições. Espero que o Stanley tenha anotado aí tudo que achou relevante, né, para fazer as modificações no trabalho. Agora eu vou passar a palavra para o professor Frederico. Agradecer também o convite, aceitar o convite, né, para participar da banca. A palavra é sua, professor. Obrigado. Boa tarde a todos. Boa tarde, Obrigado, professor. Tiago e Stanley, pelo convite de participar da banca. Parabéns, Stanley, pelo trabalho. Eu terminou usando a parte de eletrônica e também uma disciplina que fez no curso, né, de Sim. PCD. Foi uma aplicação. Aí, justamente em relação a isso, eu queria te fazer uma pergunta. Eu queria utilizar justamente com 5G, né? Aí você falou que seria multibits. Então, na verdade, esse teu modulador do ASCII, ele é binário, então. Sim, ele é binário. Ele não é um MASCII, né? Não tem outros níveis. Não, não, esse não. Porque em nenhum momento tu não fala isso no teu TCC, aí eu fiquei na dúvida. Sim. Se tu usou o MASCII ou se foi o BASCII, né? Só binário. Entendi. Mas é só mesmo porque eu terminei entendendo que quando tu respondeu, acho que foi a pergunta da professora Grace, quando tu falou que não podia fazer com 5G, mas tu teria que ser multibit, né? Então aí foi que eu entendi. Então ele usou só o modelo básico. Só faz comentar isso, só acrescentar no teu trabalho ao comentar isso, né? Certo, eu estou anotando aqui. Se tu usou multibits ou se foi só o binário mesmo. Uma modulação binária mesmo. Realmente, se tu fosse fazer multibits, acho que já daria um pouco mais de trabalho. E o tempo que tu tem não é muito. Não, foi um tempo curto. Eu sei como foi a tua dedicação ao trabalho, como eu te perguntava pelo corredor e que o Tiago vinha comentando do andamento do trabalho. Aí eu imagino um tempo mexer e fazer essa simulação com multibits, aí eu acho que já daria um pouco mais de trabalho realmente. Sim. Eu até tive um pouco de progresso, mas ia demorar muito, então eu preferi algo mais simples. O tempo para concluir, né, nosso período letivo não permite muito isso, né? Por isso que a ideia do curso é de você ter o projeto 1 e o projeto 2, que é justamente começar no projeto 1 e concluir no projeto 2, né? Que aí daria quase um ano entre aspas, vamos dizer assim. Mas nem sempre termina isso acontecendo, né? Eu concordo com a professora Grace, né, que incluir um limite justamente para poder conseguir concluir o trabalho a tempo, né, no período letivo, para não ficar prorrogando, né, a conclusão, adiando a conclusão do curso, como acontece com alguns alunos do curso de computação. Então, isso ajuda bastante você pôr esse limite para poder logo concluir o curso, né? Também a tua apresentação foi boa. No início tu estava meio nervoso, mas depois eu fiquei gaguejando. Você foi se adaptando, vamos dizer assim, ao processo de apresentação. Realmente, você foi bem objetivo com a tua apresentação, foi bem objetivo, não teve... Porque eu tive que contextualizar muita coisa e o tempo não permitiu que eu falasse muito, né, sobre cada coisa. Mas foi bem objetivo, foi bem objetivo o teu trabalho, a apresentação, então foi bem... Deu para entender, né? O que tu colocaste deu para entender mais ou menos o teu trabalho pelo que foi lido, né? E a tua apresentação está bem, como é que eu posso dizer? Não está cheia de informação, está bem cheio de tópicos, né? Justamente que eu tenho comentado em outras apresentações, tem aluno que praticamente escrito um texto, terminou lendo a apresentação, em algumas outras que eu já participei, isso termina prejudicando na hora de fazer a avaliação do aluno, entendeu?
E demonstra também, né, demonstrou também pela apresentação que tu realmente estudou, procurou estudar em relação ao conteúdo que você ia apresentar, Sim. apesar do tempo curto, mas conseguiu compreender e verificar qual era o teu limite, né? Observar qual era o teu limite na hora de apresentar os resultados e até onde tu poderia chegar, né, nesse teu trabalho. Então era isso. Parabéns, Gil. Muito obrigado. Eu vou falar para o Thiago. Obrigado, professor Frederico, pelas contribuições aí ao trabalho do Stanley. Falar um pouquinho também aqui, né? O Stanley aceitou o desafio, né, de trabalhar aí com essas duas áreas, né? Processamento de sinais e microeletrônica. É uma área que eu já venho trabalhando desde do mestrado, né? Só que é um pouco mais difícil de encontrar alunos para continuarem nisso. Mas o Stanley topou o desafio e mostrou que dá para fazer, né? Durante o prazo aí que os alunos têm na graduação. Me procurou eu acho que já era no final do projeto final 1, e conseguiu fazer aí no projeto final 2 o trabalho dele, né? Então, agora, Stanley, aí, e ao público, né? Aliás, vamos ver se o público tem alguma pergunta aí para o Stanley. Se não tiverem, eu vou... O Jonatas vai perguntar. Tá, então... Não, Só tá a imagem do Jonatas, né? Só tô percebendo aí, só tá a imagem do Jonatas. Então ninguém combinou aí. Espectador aqui. Então ninguém combinou aí uma pergunta, né? Então, já que encerraram, vamos agora para a parte de que a banca vai deliberar sobre a nota do Stanley. Então, vou pedir que vocês se retirem, tá? Da sala. Aí depois eu chamo o Stanley e ele chama o pessoal que quiser voltar aí, tá? Tá bom.